Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus. Dentro do trabalho, porque você sabe que dentro dessa doutrina, o que é de mais importante é o mestre trabalhar, porque é o trabalho que edifica. E edificar uma estrutura de um mestre não é fácil. Só ele mesmo que consegue isso através do seu trabalho, né? E foi criando, foi crescendo. Um belo dia, numa reunião, a mãe virou e disse para a Paceta Branca está aqui na nossa frente, lá no 7º. E mandou chamar Nestor, mandou chamar Mário e disse para mim, Mário, esse aqui é o regente Tumuxi. E o Mário disse, não, esse não é o regente Tumuxi, o regente Tumuxi é um outro mestre, e disse o nome do mestre, que não importa a gente comentar. Claro. Aí ela disse, não, Mário, o pai de Seta Branca está aqui na minha frente dizendo que esse é o regente Tumuxi. Bom, houve aquele impassezinho assim, aquela história assim meio, né? E as coisas correram normalmente. E dali para frente eu passei a ser o trino regente Tumuxi. E logo depois eu fui consagrado, numa oportunidade de uma consagração, e de lá, dessa época, até agora eu sou o trino regente Tumuxi. E é assim que eu emito para todo o corpo mediúnico, mas principalmente para o plano espiritual. Bom, assim eu entrei na doutrina. Vamos dizer assim, dos presidentes triada, deveria ser o mestre que deveria estar sempre junto a eles, procurando se entrosar mais ou menos com aquela vivência de um ministro de uma força trina no amanhecer. Mas, por incrível que pareça, essa ligação quase não havia, porque os trinos presidentes, aqueles que representavam realmente o ministro, eles não procuravam muito os seus regentes. Eles queriam que o regente caminhasse como regente. E era assim que nós caminhávamos. Então tinha o mestre Bálsamo, tinha eu que representava o Tumuxi, o Bálsamo que representava o Araquém, mas nós não tínhamos assim um contato muito de afinidade, de chegar muito. Mas cumpríamos, eu, por exemplo, todos os cursos que eram feitos, eu estava, na minha função de regente, anotando, gravando, distribuindo com os mestres conhecimentos. Então eu sempre funcionava nessa situação. Você mesmo lembra disso, quando ocorreu, né, naquela época. Então eu procurava sempre me chegar, mas não era correspondido, vamos dizer assim, nesse chegamento. Mas, de qualquer forma, existem algumas publicações onde ele aproveitou gravações que eu fazia, comentários, depois eu dei para ele conferir, corrigir, e ele assinou aquilo tudo e foi colocado, inclusive, a distribuição do corpo mediúnico. Né? Foi assim, o nosso encontro foi assim. Quando ele, próximo à mãe partir, houve os desencontros, né, entre os trinos. Você sabe que os trinos passaram a não se entender muito bem, né, depois que ela partiu. E numa dessas saídas, o Mário procurou seguir um outro caminho. E às vezes ele nesse seguimento do outro caminho, ele não foi muito feliz. No físico, não sei, no lado espiritual, porque os contatos que eu tive com ele no lado espiritual foram muito poucos. Sim. Mas ele procurou caminhar. Mas me pareceu, eu digo assim, mas não quero dizer que eu seja o sábio dessa história. Eu pressenti que talvez no plano espiritual, na recepção de Mário, ele chegou querendo ser um pouquinho mais do que ele era aqui. Ele achava que ele tinha direito a outras coisas maiores. E você sabe que no plano espiritual não existe coisa maior. O maior é o plano espiritual. É verdade. Nós somos os instrumentos dessa grande jornada, dessa grande doutrina. Né? Então, ele teve que, uma das vezes, ele até me disse que não estava bem, que estava no mundo em luz, inclusive, mas que ele estava trabalhando. E só no terceiro contato que eu tive com ele foi que ele me disse, agora sim, agora eu estou bem, estou caminhando novamente na minha jornada. E daí para frente ele não apareceu mais, não consegui mais ver. Bom, aí vem a pergunta, mas como é que você conseguia falar com ele? É interessante, né? Por uma simples incorporação. Ele vinha, pedia permissão para falar comigo, e a entidade permitia, e assim eu falava com ele. Como aconteceu com outras pessoas também que partiram, né? E com outras entidades também que vêm e falam comigo, através
também desse mesmo sistema que é o nosso sistema em corporação. Perfeito. Existe agora, já mais recente, né, o trabalho de mediação também que a gente faz, que às vezes a espiritualidade quer conversar com você e o meio que encontra é o meio presente, aquele que estiver no momento. Às vezes eu estou conversando com você aqui, aí imediatamente começa a conversar, a entidade começa a conversar com a gente, pela mediação. Mas isso são estágios já muito avançados doutrinários, que hoje a gente já pode perceber isso, mas que antigamente a gente não tinha essa condição. A mãe com a Thaís 108 também. Então esses contatos são recentes, né? Prenúncios talvez de uma transformação que nós esperamos que seja realizada nesse amanhecer. O amanhecer hoje ele está um pouco complicado do que nós conhecemos antigamente. Né? Nós conhecíamos a razão, né? Nós conhecíamos a verdade que era trazida por 408 e achamos que com esses conhecimentos que a gente tinha nós poderíamos dominar também o universo, mas na realidade é tão diferente, não é? Essa doutrina não é nossa, essa doutrina é de Pai Santa Branca, porque ele trouxe do céu isso aqui. Como que ele trouxe? Através de Thaís 108. Ela trouxe para nós outros, né, essa doutrina, e nós nos adequamos, dissemos se queríamos, ninguém foi convidado, nós aqui nos convidamos a entrar, para participar, não é verdade? E começamos então a caminhar dentro dessa doutrina, não é verdade? Não é assim que nós fizemos? Você que desde o começo nos acompanha, né, que nós estamos sempre juntos nas nossas jornadas, não teve outro caminho, foi esse. Ela trouxe tudo do plano espiritual. Ela não utilizou nada daqui, senão um instrumental, que são os mestres e as ninfas. Mas a doutrina mesmo, essa veio de Pai Santa Branca, e ela trouxe. É tanto que às vezes eu costumo falar, como falei para você hoje ainda há pouco, que no dia que o Pai Santa Branca disser, os mestres já estão evoluídos e não precisamos mais dessa doutrina aqui. Aí dá um clique e acaba tudo, e fica sendo aqui apenas um ponto de museu, um ponto de histórico. As pessoas chegam, aquele negócio que está ali, se chamava esquife, e os mestres se deitavam ali quando havia a doutrina aqui. Quer dizer, passa a ser uma coisa assim, como hoje existem tantos lugares no mundo, no universo, e tem essa mesma situação, não é assim? Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus!